Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Tudo Bem Não Estar Bem, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 8. Admita que está travado e com dificuldades. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Tua palavra nos basta. A tua graça também nos basta. Que possamos compreender que não importa a circunstância, o Senhor estará sempre conosco e nunca vai nos abandonar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu fiz uma bela descoberta. Deus não vive apenas nos espaços amplos e abertos de nossa vida. Deus vive no corredor, e sua presença pode ser mais intensamente sentida quando a porta foi batida em nossa cara. Tantas das distrações que haviam enchido minha vida me entorpeceram para ver o propósito crucial da minha vida: trazer glória a Deus, conhecê-lo, permitir que o Espírito Santo invada cada espaço. Eu comecei a adorar no corredor. Estava na hora de eu abrir para o que fosse que a próxima temporada da vida pudesse trazer. Então marquei uma consulta de acompanhamento com o neurocirurgião. Ele deixou claro que poderia fazer a cirurgia, mas seria complicado. Vou ter de ir pelas suas costas para remover um disco e pela frente para remover o outro. Isso vai lhe deixar algumas cicatrizes interessantes e seus dias de biquíni podem ter acabado. Assegurei-lhe que, tendo em vista que eu fora criada como batista escocesa, isso não era uma preocupação. A data da cirurgia foi marcada. Ainda estava escuro quando Barry e eu chegamos ao hospital naquela manhã. Dei entrada e fui levada a um cubículo onde vesti as roupas de hospital e colocaram um acesso em minha mão direita. Barry estava ao meu lado, mas deixe eu lhe dizer, a presença de Cristo era tão palpável que era como se eu pudesse segurar a mão dele. Não só isso, havia uma paz quanto ao resultado. Eu gostaria de poder me sentar cara a cara com você agora enquanto escrevo isso, e é fácil escrever declarações de fé quando você saiu do túnel escuro, mas quero que você saiba que eu tive a paz dele no momento do não saber. Cristo oferece paz nas épocas de não saber. O cirurgião entrou e apresentou-me a uma cirurgiã. Ela segurará seus órgãos enquanto eu vou pela frente do seu corpo. É difícil saber o que responder a isso. Obrigada? Tente colocá-los de volta onde você os encontrou? O cirurgião principal disse a Barry que o procedimento seria de cerca de 6 horas e ele o avisaria quando acabasse. Enquanto me levavam na maca para a cirurgia, meu último pensamento consciente foi quando a porta da cirurgia se fechava. Eu rendo tudo. Recordo-me de voltar na sala de recuperação com Barry, perguntando se eu conseguia mexer os dedos dos pés. Achei que era uma pergunta boba demais para um homem adulto, até eu me lembrar de onde estava, então mexi. Dentro de poucos dias dava para ver que a cirurgia foi um sucesso e eu conseguia andar sem dor. O resultado para você pode ter sido diferente. Ao ler isso, você pode estar nos dias mais desafiadores da sua vida. Quando você não consegue ver o resultado de uma situação, é difícil não ceder ao desespero. Uma vez mais, eu olho para o apóstolo Paulo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que vemos, mas no que não vemos, pois o que vemos é transitório, mas o que não vemos é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, do versos 17 ao versos 18. Se você não está familiarizado com essa carta ou com a vida de Paulo, é fácil ignorar-lhe as palavras. Quando fala sobre sofrimentos leves e momentâneos, ele pode parecer alheio à realidade do seu mundo. Quando você olha para o que está enfrentando agora, leve ou momentâneo, provavelmente não são as palavras que você escolheria, mas precisamos continuar lendo.
Paulo tem tanto a compartilhar conosco. Antes de mais nada, ele nos deixa a par do quão extremo era seu sofrimento, para que não descartemos suas palavras. Mas depois, ele nos dá 2 presentes que nos ajudarão quando estivermos no corredor. Primeiro, as credenciais em sofrimento. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite em um dia exposto a fúrias do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. 2 Coríntios capítulo 11, do versos 24 ao 27. Não consigo imaginar esse nível de sofrimento. E, no entanto, Paulo sofreu ainda mais. Você pode ler sobre o apedrejamento de Paulo em Atos capítulo 14. O apedrejamento não tinha a intenção de ser uma punição. A intenção era sempre de ser uma sentença de morte. É um modo particularmente bárbaro de morte, ainda praticado em algumas áreas do mundo. Homens são enterrados até a cintura, mulheres até o peito, para prolongar o sofrimento. Ninguém tem permissão para atirar uma pedra grande. Todos que foram ofendidos pelo condenado tinham o poder de participar da execução e atirar a própria pedra. É uma morte lenta. Assim, quando apedrejaram Paulo, eles assumiram que o houvessem matado. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Atos capítulo 14, do versos 19, parte B do versículo. A lista dos sofrimentos de Paulo é sobrepujante. Então, porque ele a chamava de leve e momentânea, acredito que o faça por 2 razões. Por um lado, olhamos ao redor, por outro, olhamos para cima. A primeira razão é que nada do que você passa é desperdiçado com Deus. Ele redime cada gota do nosso sofrimento. Eu não posso consolar uma mulher que perdeu um filho, mas se você perder um, você pode. Ela o ouvirá porque você a entende. Eu não posso consolar uma mulher cujo marido foi embora, deixando-a com dificuldades financeiras, com filhos para criar, mas se você já experimentou isso, você pode. Eu não posso consolar uma mulher que deseja ser mãe e não consegue conceber, mas se você esteve nessa situação, você pode. Talvez você não possa consolar alguém que perdeu um ente querido para o suicídio, mas eu posso. Você talvez tenha dificuldade de entender uma depressão severa e doença mental e não saiba o que dizer, mas eu entendo e posso oferecer ajuda. Essa é a beleza do quebrantamento, quando encaramos nossas perdas no corredor com Deus e oferecemos os pedaços quebrados a Ele. É incrível o que Ele fará unindo os pedaços quebrados na nossa vida, na vida de outra pessoa. Foi assim que nosso bravo irmão Paulo descreveu. Deus é nosso Pai das misericórdias. É Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. 2 Coríntios capítulo 1, do versos 3, parte B do versículo, ao verso 4. O segundo presente que Paulo nos dá nesta carta é nos lembrar que somos quem somos e aonde estamos. Aonde estamos indo. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que a todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, do versos 16 ao 18. Ele nos lembra que, embora a vida possa ser muito dolorosa, a dor, a perda têm validade, o sofrimento e a luta têm data de vencimento. Eles não durarão para sempre. Eu imagino Paulo se sentando com você agora no corredor dizendo: vamos,
Aguente firme, olhe para cima, lembre-se a quem você pertence e de que isso não vai durar para sempre. Mas que isso, Cristo está com você no corredor, Ele está com você na sala de cirurgia, Ele está com você aonde quer que você esteja. Neste exato momento você não está sozinho. Dar o próximo passo pode ser tão simples quanto isto. Reconheça para Deus a sua luta. Conte-lhe qual foi o seu sentimento ao ouvir a batida da porta. Diga-lhe que você está solitário e magoado. Deixe que ele se sente com você no corredor e ouça ele dizer: estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Deus nunca nos apressa em nossa dor. Ele se senta conosco o tempo que for necessário, mas conforme vai recebendo o conforto de Deus, você pode olhar à sua volta e ver que não está sozinho no corredor. Tem mais gente lá. E eles nem conseguem levantar a cabeça. Eles podem não me ouvir, mas pode muito bem ser que eles ouçam a você. Talvez você esteja disposto a se juntar a mim em uma oração que eu faço todos os dias. Senhor, dá-me olhos para ver o que eu não percebi. Dá-me ouvidos para ouvir além do que as pessoas me dizem que está acontecendo no coração delas. Jesus é o Redentor no corredor. Um passo de cada vez. Nada pelo que você passa é desperdiçado. Primeiro, considere começar um diário sobre as coisas pelas quais tem passado. Faça um gráfico de sua jornada, pontos positivos e negativos. Quais foram algumas das coisas mais difíceis que você já enfrentou? Quais são algumas das coisas que você está enfrentando agora? Número 2. Encontre um lugar tranquilo e peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a lembrar de coisas que você talvez tenha enterrado. Se sua dor veio por um abuso na infância, pode ser sábio percorrer esta parte da jornada com um conselheiro cristão. Quando Christian era um garotinho, seu pai lhe deu um projeto de artesanato infantil que incluía pedaços lisos de vidro e pedra. Meu filho não achava que desse para fazer nada de bonito com coisas quebradas, até eles começarem a colocá-los no cimento em um molde de coração. A peça acabada é linda, é um dos meus bens mais preciosos. Você já pensou em fazer algo assim? Encontre uma loja de artesanato e procure um projeto manual para fazer algo lindo com coisas quebradas. Uma de minhas principais crenças é que é incrível o que Deus fará com uma vida quebrada, se lhe forem dados todos os pedaços. Se você está lutando para identificar áreas em que se sente sozinho, peça que Deus lhe ajude nisso. Comece meditando nessa promessa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago, capítulo 1, versos de número 5. Uau! Um grande beijo, Deus te abençoe e até a próxima leitura.